Efésios, temos também a live de domingo retrasado, até a hora que eu vi, tinha 51 compartilhamentos. Quer dizer, cada compartilhamento é um grupo, né? Uma pessoa que está avançando. Então, a gente não sabe quantas pessoas vai ouvir esta live. E também quantas pessoas vai ouvir a mensagem e quantas pessoas vai se beneficiar com a mensagem, com a palavra, né? Com que Deus pode tratar conosco. Já acharam? Efésios capítulo 2, irmãos, tem alguma leitura que ela nos prende, nos chama atenção. Claro que toda a Bíblia é inspirada, a própria palavra diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Por que ele disse toda a Escritura? Porque não existe versículo isolado. Note bem isso, pregadores, doutores, pastores, professores, não existe texto isolado. O dia que Deus te revelar, naquele texto isolado, você vai ganhar uma mensagem e vai pregar mais de hora. Não existe, se está na Bíblia porque alguma coisa tem, Deus permitiu e no momento certo Ele entrega. Tá? Não vamos falar de texto isolado hoje, mas tem o momento em que Deus nos prende naquela leitura. É onde Ele vai revelar algo ali que a gente já leu, releu. Então eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2 e acompanhe a leitura certinho e vamos ver o que é que nós podemos extrair aqui. E nos vivificou, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Irmão, vocês notaram o primeiro versículo, o 1, e vos vivificou, quer dizer, Ele vos deu vida. Paulo falando para eles e ao mesmo tempo Paulo falando para lá e para cá, dizendo para a igreja e para ele. Depois, no versículo seguinte, ele se refere também a si. Então ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas
e pecados. Por que que às vezes pregamos que a igreja, e a Bíblia ela é muito clara nisso, existe a igreja, o corpo material da igreja está aí, o corpo físico, com CNPJ e com documentos, obedecendo a lei dos homens, às vezes, seguindo regulamentos, líderes que entram e saem, troca líder, entra líder, sai líderes, irmãos que têm seus cargos, cada um trabalha e cada um faz o possível para entregar tudo de si para que o corpo físico cresça. Nós nunca vamos entender e nunca vamos saber a dimensão do corpo espiritual, porque a igreja tem o corpo espiritual, tem a parte física e a parte espiritual. Inclusive, até saindo fora um pouco do assunto, mas em parênteses, é por isso que às vezes porque eu digo no sentido espiritual, quando Jesus tomou o pão, ele tomou o pão e partiu o pão, e depois que ele deu graças, ele partiu o pão. Porque ele não partiu antes? Depois que ele deu graças, que ele orou, ele disse: isto é o meu corpo. Ele não disse: olha, faz de conta, nem imagine você, tá? Ele disse: esse é o meu corpo. Quando ele disse esse é o meu corpo, ele já estava se referindo ao campo espiritual. Porque Jesus não era como nós e não é, claro, ele não era. Mesmo no seu corpo físico, ele tinha sua visão espiritual. Então ele disse: é o meu corpo. E ele tomou o cálice e disse: é o meu sangue. Ele não disse é um símbolo, nem é um faz de conta. Então, e mesmo assim, eles participaram de um pão físico. É por isso que Paulo dizia os mistérios, que o apóstolo Paulo alcançou essa altitude, ele alcançou essa altura de enxergar isso. Corpo físico e corpo espiritual. E aqui ele disse: vocês estavam mortos nas ofensas e pecados. E aí o versículo 2, em que no outro tempo, antes de vocês se converterem, antes de vocês acreditarem, aceitarem e crer e abraçar a fé, quer dizer, eu aceito Jesus como Salvador da minha alma, no outro tempo, antes disso, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Tem uma vírgula aqui. Veja bem, quer dizer que se eu andasse, enquanto eu andava no curso desse mundo, eu estava morto. É o que eu consigo entender aqui. Juntando o versículo 1, vocês estavam mortos, ele estava dizendo a igreja, vocês, mas depois ele disse nós aqui, ó, o versículo 3, depois nós chegamos no versículo 3, você vai entender que Paulo dizia deles e de nós, quer dizer, todo o conjunto, toda pessoa que antes de aceitar Jesus, ele disse, estava morto. E você vai entender isso quando ele citou o versículo 6, e nos ressuscitou. Como é que se ressuscita alguém que está vivo, andando? Quer dizer, Paulo já não estava enxergando mais só no corpo físico. Os irmãos entenderam agora? Os irmãos estão entendendo? Estão conseguindo entender? Então, Paulo, quando ele escreveu, inclusive, por que eu estou trazendo um assunto lá de trás para juntar, para ver se nós entendemos melhor? Quando Paulo citou a Santa Ceia, ele disse, olha, o que Deus me mostrou é o que vos ensinei. Ele não disse que aprendeu de homem nenhum. Paulo teve revelações. Ele teve
seu arrebatamento, ele ganhou revelações porque ele foi o pregador dos gentios. Ele disse: em mim se cumpriu a promessa de Abraão. A promessa horizontal é Israel, mas a promessa feita aos gentios, de todas as nações, então será pregado aos gentios. E a Bíblia diz que Deus pregou o evangelho a Abraão e fez dupla promessa. Promessa do corpo de Israel, do povo de Israel, mas fez uma promessa que não andava ali com Israel. Gentio era separado, mas ia acontecer um tempo que ia se juntar. Gentios iam receber o evangelho. Aí Paulo disse: em mim se cumpriu, eu sou o pregador dos gentios, eu fui chamado para isso, o meu apostolado é dos gentios. Então ele disse: aquilo que o Senhor me ensinou é o que eu estou ensinando a vocês, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão físico, depois que ele agradeceu, ele orou, aí a Bíblia diz: todas as coisas, tem um versículo que diz: todas as coisas, pela oração e pela palavra, ela santificada. É por isso que antigamente todo crente, ele comprava um objeto, ele levava na igreja para consagrar. Não consagrar no sentido de idolatria, porque diz, todas as coisas pela oração e pela palavra é santificado. Então ele comprava um instrumento, ele levava na igreja para orar por aquele instrumento, para que aquele instrumento fosse santificado. Santificado ao Senhor. Israel usava isso nas pias, nos vasos. Tanto é que os vasos eram tão santificados que aquele rei fez festa com os vasos de Israel, com o vaso da casa do Senhor, e foi condenado. Tudo é santificado. Eu já falei aqui uma vez, eu dei um testemunho do que é ser santificado, objeto que é santificado, a sua vida. Então, imagine se o objeto seu, se o que você vai comer, a Bíblia diz, mesmo que comer alguma coisa mortífera, mas se você agradeceu, os sinais seguirão os que creem. Mesmo que você comer alguma coisa mortífera. O que é coisa mortífera? Você não sabe nem o que tem dentro de uma lata de alimento de supermercado, cheio de conservante e produto. Você não sabe aquilo, se foi sacrificado aos demônios, aquilo foi entregue, se o dono daquilo, para ter sucesso, você não sabe o que você está comendo. Não é só porque alguém chega e te entrega, tem um prato aqui, eu fiz uma farofa, estou citando um exemplo aqui, fiz uma farofa para você e aquela farofa está macumbada. Não é só isso, você não sabe o que você está ingerindo. Mas ele disse: ao que crê, comer alguma coisa mortífera não fará dano. Por quê? Porque a partir do momento que você orou pela oração e pela palavra, é santificado. E os antigos santificavam as coisas. E eu dei testemunho aqui já, se essa live chegar em alguém, que eu acredito que chegue, pastor Newton Lima, o pessoal de Indaiatuba, ouve. Em Indaiatuba, ainda em construção, eu estava fazendo a parte das madeiras ali, os bancos, púlpito, eu estava construindo, e a parte, assim como aqui, a parte da rua se tornou, não porão, porque era a parte da rua, mas se tornou a parte térrea do templo. O templo em si começa no segundo pavimento, e depois vem as galerias. E era muito comprido, mais do que aquele carro lá, daquela garagem de carro, atravessava e vinha aqui. Quando chegava aqui, era o refeitório, mas não estava pronto ainda, só estava a pia e as torneiras. Mas aquilo já tinha sido orado e consagrado. A pia, as torneiras, tinha um banheiro, os banheiros, tal, tudo ali embaixo. Entrou um cidadão, as portas estavam abertas, nós estávamos trabalhando ali, era aberta. Oficina, eu estava aparelhando madeira, fazendo os bancos ali embaixo. E a parte de gesso, o pessoal do gesso, o pessoal das pedras, do granito, era tudo ali embaixo, era muito grande. E ele entrou e veio em passo largo, chegou lá, ele não pediu licença para ninguém, não falou nada, foi lá e foi tomar água. Mas ele fez aquilo para afrontar, ele estava com um demônio no corpo.
E quando ele levou a mão na torneira, e eu estava ali trabalhando, eu presenciei aquilo. Nós contamos ao pastor, o pastor ficou sabendo, mas por testemunho. Quando ele levou a mão na torneira, ele tomou um tranco e foi jogado 2 metros ou mais, eu não lembro agora, ele foi lançado de costa. O que estava nele, o demônio que estava nele, não suportou a unção que estava na torneira. Por quê? Porque fazia parte da casa do Senhor, objeto da casa do Senhor. Os irmãos entenderam? Eu presenciei isso. Não me contaram, eu não vi testemunho, eu presenciei isso. Objetos da casa do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existe o campo, o corpo físico, existe o corpo espiritual. E a igreja, ela não é só corpo físico. Quando nós olhamos o corpo físico, quando nós se ofendemos com alguém por causa do corpo físico, quando nós sentimos mágoa de alguém porque me ofendeu, porque me falou, ou porque o fulano, sei lá, qualquer motivo, porque ele cresceu, porque ele está indo bem, ou nós não se compadecemos, vamos falar para o outro lado, às vezes não nos compadecemos pelo irmão que sofre, não nos compadecemos pelo irmão que perde o emprego, ou não temos dó daquele que está doente. Hoje, por exemplo, me partiu o coração, eu e a Fátima, eu não sabia o que fazer, porque esse negócio de cartão, e a idade, idoso, banco, então a gente está usando cartão, e eu não tenho dinheiro na carteira, eu tenho um cartão, tenho crédito, tenho um saldo no banco, mas não tenho dinheiro na carteira. Nós estamos no mercado, o mercado passa cartão, e na saída o rapaz com hanseníase, quem sabe o que é hanseníase? Aquele câncer de pele, ele todo ferido aqui, com a mão todo torta ali, pedindo, moço, você quer que eu guarde o carrinho, porque o carrinho do mercado, a gente costuma deixar lá do lado do carro, você quer que eu guarde o carrinho, o senhor me dá uma moeda? E eu não tinha uma moeda na gaveta do carro, eu não tinha nada para dar para ele, e eu não sabia que ele estava ali também, senão eu comprava alguma coisa para ele comer. O que eu estava levando ali não era, a única coisa que ele podia comer era banana, mas não sei se ele podia comer banana ali, jogar a casca ali, e ele estava ansioso porque diz que o gerente do mercado tinha chamado a polícia para tirar ele dali por causa das feridas dele. Irmãos, eu fui para casa, até hoje eu podia ter ali 5 reais, 10 reais eu dava para ele. Ele falou que precisava comprar o remédio, era 20 e tantos reais, mas a receita não estava lá, que tinha que ser manipulada. Então, a gente não se compadece de alguém ou de um irmão que está na dificuldade. Ou se iramos e ficamos bravos com alguém que nos ofende, porque nós só olhamos o corpo físico da igreja. Nós estamos preocupados com o volume de pessoas. Estamos preocupados em pregar e dizer, olha, vem aqui, venha para frente, aí ele conta lá 20, e põe no Instagram, põe no Facebook, se entregou 20, se entregou 30, não se entregou ninguém não, aquilo foi movimento, aquilo foi sentimento, porque o verdadeiro, pessoa cheia do Espírito Santo, ele já vem convertido, alguém já pregou para ele já vem pronto para aceitar Jesus. Quem está falando isso a vocês é alguém que foi para a igreja pronto para aceitar Jesus, e justo naquele dia tinha um pastor, até o nome dele eu lembro até hoje, Teodorico, ficou muito amigo, eu peguei muita paixão por ele. Quando eu encontrava ele, eu fui encontrar ele em Guarujá depois de muito tempo, ele me deu um abraço que ajudou a machucar minhas costas um pouco mais. Ele me abraçou com tanta força que ele me considerava filho na fé, mas não foi, eu já fui pronto para se converter, eu fui já pregar o evangelho, pronto para ganhar uma Bíblia que me prometeram. Então, não sei que muita gente olha para o corpo físico e fala, não, corpo espiritual, ele é uma outra visão. O apóstolo diz aqui, irmãos, no versículo 6,
e nos ressuscitou. Quer dizer, nós estávamos mortos. Estava morto só porque fazia vontade da carne. Olha aqui no versículo 2. Noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, Paulo dizendo agora, naquele tempo, imagine hoje, com a evolução que teve, com a multiplicação, a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria, e a Bíblia diz, a ciência se multiplicará, tudo se multiplicou, a ciência, a vaidade, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, estão se cumprindo hoje, os dias de Noé, um dos grandes sinais, ninguém presta atenção num dos sinais de Noé, antes de Noé, e Jesus disse, será como nos dias de Noé, comiam e bebiam. Eu quero dizer para os irmãos, nós pregadores ficamos olhando os sinais da volta de Jesus, olhando guerra, fome, peste, Covid, mas um dos maiores sinais da época de Noé, comiam e bebiam. Por que Jesus citou comiam e bebiam, se referindo às profecias de hoje? Hoje tem programas de televisão, programas de hora, 2 horas, caríssimo, só para falar de comida. Hoje se manifestou tanto que tem faculdades para gastronomia. Nunca teve tanta facilidade em criar receitas de comida. E o homem vai no restaurante, vai no outro, é comida diferente, é aquilo, é um prato diferente, é uma carne diferente. Irmãos, parece brincadeira, mas Jesus disse, será como nos dias de Noé. Só pensa em comer. Quero ganhar bem para comer. E às vezes por causa da comida, eu fui convidado para um almoço, fui convidado para um aniversário. Mas tem alguém doente lá precisando de socorro. Não, primeiro eu vou lá no aniversário, depois eu atendo aqui. A facilidade para se comer. E a Bíblia diz que a glutonaria é um pecado igual o da pornografia. Por que Paulo citou isso, irmãos? Porque haveria tempos que surgiria isso, que a gente troca um culto por um churrasco. Mas churrasco não é pecado? Não, em si não, mas se eu trocar um culto, trocar uma adoração, trocar uma ceia, trocar por um churrasco, eu acho que eu estou fazendo um churrasco maior do que um culto de adoração a Deus. É isso que nós temos que entender, por causa dos tempos de Noé, que Jesus disse, será como nos dias de Noé. Por que ele disse aqui? Andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, aí Paulo, todos nós também, antes andávamos nos desejos da carne. Qual é o desejo da carne, irmãos? Que a gente prega muito no bailão, nós largamos o bailão do lado, mas às vezes fazemos nosso baile diferente, nossas reuniões privilegiadas, nossas reuniões melhor do que um culto, melhor do que uma ceia, fazemos, se não vigiarmos e não tomar cuidado. Então olhar só o corpo físico, mas não pode esquecer que temos um corpo espiritual. E que o apóstolo disse, ele ressuscitou, você estava morto. É por isso que ele disse, ressuscitado com ele no batismo. O que é o batismo? A água mergulhou, disse, ressuscitou no batismo. Aí vem alguém te convidar para você ir para a igreja dele, para se batizar de novo, porque aquele batismo não serviu. Mas ele esqueceu, por que não serviu? Porque foi o João que batizou, aqui é nós que batizamos, então o nosso batismo é válido, o seu não. Mas e a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E a água que estava ali, de quem é a água? É minha? Misericórdia. Como é que se interpreta um negócio tão errado assim? E muitos acreditam e vai.
E depois não conserta mais. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Aí eu pensei, não, eu acho que é assim, acabou. Eu vou fazer assim, porque eu penso que é assim, tem que ser assim. Eu pensei em fazer assim, eu pensei em ir lá, eu pensei em falar. Olha, eu pensei em falar e eu não levo desaforo para casa. Bom, aqui diz, a vontade da carne e dos pensamentos. Só que ele diz assim, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, eles lá de fora. Paulo dizendo, olha, nós aqui éramos assim, como eles também eram, mas vem cá, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, versículo 4, pelo seu muito amor com que nos amou, olha lá, estando nós ainda mortos, estávamos mortos, aí Paulo traz aquele bálsamo para a igreja. Primeiro ele está dizendo, fazia isso, mas calma, você agora, ó, ele trouxe aquele bálsamo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, quer dizer, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vem a parte maior, e nos ressuscitou. Então você pode bater no peito e dizer, ó, eu fui ressuscitado. Viu? Alguém vai escandalizar, mas você é tonto, você está doido. Aí o apóstolo diz assim, o homem natural nunca vai entender o homem espiritual. Porque o espiritual, ele anda em mistérios, ele anda nas coisas do espírito. Então quando ele fala um negócio desse, a pessoa escandaliza, chama você de fanático, de doido, mas o apóstolo disse, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, por isso que eu disse para os irmãos, presta atenção na leitura que Deus vai revelando coisas. Se ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, por que as coisas ruins nos atingem? É porque nós saímos do lugar que nós devíamos estar. Nós saímos. Se você sai do lugar celestial em Cristo, você está sujeito, eu estou sujeito, nós estamos sujeitos a pedradas, a intempéries, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a perseguições, estamos sujeitos a tentações. E a maior tentação é essa, qualquer coisa, não vou mais na igreja. Mas a primeira coisa que o cidadão faz, irmãos, tenho 47, vou fazer 48 anos de crente, com 4, 5 anos de crente eu já comecei a dirigir igreja, trabalhar com igreja, pastoreando. Então, eu estou dizendo aqui, mas é a experiência. A primeira coisa, o cidadão dizendo, não, olha, o patrão mandou ele embora, não vou mais na igreja. O chefe fica bravo, ele não vou mais na igreja. O filho desrespeita ele, ele bate no filho, está certo, mas tudo bem, aconteceu, ele bateu no filho, e eu não vou mais na igreja. A primeira coisa, eu não vou mais na igreja. Ele sai do lugar que ele tem que estar, nos lugares celestiais em Cristo, e aí começam as consequências, as dificuldades. E as dificuldades vêm e vai piorando, porque aí vem lá o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ele vai operar em mim também se eu estiver em desobediência. Vamos voltar para o versículo 2. Se eu estiver na desobediência, esse espírito aqui vai operar em mim, e vai aumentando meus pensamentos, e vai aumentando a minha frieza, vai aumentando o meu distanciamento. Quando veio, eu estou longe dos meus lugares celestiais em Cristo. E aí tudo para mim é difícil. O jeito que o irmão prega é difícil, o jeito que o irmão canta é difícil.
do jeito que o irmão fala é difícil, do jeito que o irmão fica na igreja é difícil, a roupa que o irmão veste é complicado, o hino que cantou nada serve, até que ele fala, não dá mais, eu não tenho mais nada para ir na igreja. Ou então, quando ele sobe demais, que ele aprende demais, como alguém chegou em mim e disse assim, ó, eu estou saindo da igreja, por quê? Porque o que prega lá não me alimenta mais, eu estudei tanto a Bíblia que eu sei muito mais do que o pastor que está pregando, que a pessoa que está falando. Mas quem disse que eu preciso saber mais? De repente ele me traz uma palavra que é o conforto que eu preciso, é o bálsamo que eu preciso, é o momento que eu estava numa aflição que ele trouxe uma palavra. E quem disse que precisa ser uma palavra de teologia, escatologia, de semântica? Quem disse que precisa ser isso? A Fátima estava no hospital e nós tocamos um hino sem saber. Eu estava na rádio, eu disse aqui o hino do Cleito Queiroz, que ele inclusive é deficiente visual, ele é cego, cantou o hino, Deus está me vendo. Aí eu também não sabia, lá na rádio, eu vou repetir o hino, porque eu me enchi tanto aqui, mas o Espírito que estava falando comigo lá, estava falando com ela no hospital, o mesmo Espírito. Eu toquei de novo o hino, quando eu toquei de novo o hino, ela caiu nos prantos, chorando e orando. Aí o médico, você vai ter que fazer a diálise, porque o rim está parando. Quando acabou de cantar o hino, estava em lágrimas lá, daí a pouco o médico volta e diz, você está em alta, positivo. Como é que você explica isso? Se nós vivemos isso, eu não preciso de explicação nem teológica, nem científica. A fé aconteceu isso, Deus fez isso. Lá na rádio e ela aqui, e o negócio no mesmo espírito, na mesma sintonia. E isso acontece, estou dizendo nós, mas com qualquer um, claro, qualquer um de vocês, é só estar em sintonia, não deixar os lugares celestiais, ao qual te pertence, ao qual ele te colocou assentado ali. Aqui diz que ele nos fez assentar. O que é nos fez? Ele não pediu licença, vou te salvar, vou, então eu vou te colocar aqui, ele nos fez aqui, não diz que ele pediu para você sentar, por favor, ele te colocou ali, irmão, entenda isso, ele te colocou ali, mas ele não te obriga a ficar ali, nem obriga a mim, eu posso sair de lá, eu posso sair desse lugar celestial em Cristo, é só eu entrar na desobediência, e aí, o espírito da desobediência aqui, dos filhos, e vai me tornar filhos da ira. Estou pregando aqui, irmãos, para muita gente, na live também, e o tempo já nos manda parar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos guarde, e nos faça refletir o quão importante que é ser crente. O seu lugarzinho de crente, não pode vir na igreja porque está trabalhando, mas o seu lugarzinho de crente está lá. Seu lugar, sua marca do joelho não acaba. A tua lágrima não seca. Teu lugarzinho de crente está lá. A tua vontade, o teu desejo, tua alegria no Espírito está lá. Quando você canta um louvor, está lá. Então é isso aí, o teu lugar está lá, não saia do teu lugar, não saia do lugar celestial em Cristo, não saia dali. Quando nós falamos às vezes de trocar, é porque na negligência, agora se eu precisar, que o meu pastor não está aqui, está lá, o irmão está trabalhando, outro está qualquer, irmãos, ninguém aqui é radical, e nem é ignorante, mas eu não posso deixar de dizer aos irmãos da live também, se a tua negligência achar que uma pescaria é maior do que uma santa ceia, meu querido, você deixou o lugar celestial há muito tempo, que a pescaria tem hora, tem dia, o rio está lá, queridão, a água está lá, ela não vai embora, ela pode passar, vem outra ali, quantos anos está correndo ali, então para de pensar,
Tem horas para fazer, na sua hora, mas na minha, na hora de Deus você tem que estar no teu lugar. Agora, se precisar, é diferente, mas por negligência, eu não consigo acreditar que na minha negligência eu estou sendo abençoado. Agora, na minha necessidade, eu conto com Deus. Esses dias, na nossa rua aqui já teve 3, irmão Francisco, esses dias agora, dentro de uma semana, né, Fátima? 10 dias, um assalto a carro, levaram o carro do rapaz, uma mulher de sacola, o rapaz de moto, e o outro na madrugada, 6 horas da manhã, ficaram esperando ele, sabia que ele saía todo dia, 6 horas, tomar um arzinho lá fora. Olha o cuidado, às vezes, o perigo. Irmãos, ele foi tomar um ar lá fora, o sujeito com a arma na mão, assaltou ele a mão armada. Na nossa rua ali, 3 dentro de uma semana. E nós fomos aonde? Fazer uma visita, né, Fátima? Nós fomos fazer a visita, fomos visitar a família, levar a oração que pediram, esquecemos, irmão Francisco, não só a chave destrancada, esquecemos tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. Aberto, não era só destrancado, aberto, irmã Joana. E chegou assim, mas cadê a chave no bolso? E cadê essa chave? Chega lá tudo escancarado. Só que não foi negligência, eu vou tentar o Senhor. Não, Deus guarda, eu largo assim. Não, não é isso. Se eu fizer isso, eu estou tentando. A Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Eu não posso tentar Deus. Não, Deus guarda, então eu vou de qualquer jeito, eu vou relaxadamente. Não. Agora, numa inocência, aí Deus está te guardando e te protegendo, porque você é fiel dele, você é filho dele, você é ovelha dele, ele guarda o que é seu, mas fica no seu lugar, no lugar celestial que é seu, amém? Irmãos, mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos sustente.